total a partir de agora, porque o assunto é infiltração de agentes, beleza? Então, vou abrir aqui os slides para a gente começar a nossa aula a partir desse exato momento. Bom, gente, o que é a infiltração de agentes? A infiltração de agentes... Deixa eu só receber mais 2 pessoas aqui. A infiltração de agentes é um meio de obtenção de provas, correto? A infiltração de agentes é um meio de obtenção de provas, também chamada de uma técnica especial de obtenção de provas. E para fins da sua prova, é uma medida cautelar. Então, repetindo, iniciando a nossa aula, foco total aí, infiltração de agentes. O que é a infiltração de agentes, professor? É um meio especial de obtenção de provas. Não é até aquela técnica comum de você fazer um depoimento, de você fazer um interrogatório, de você realizar uma perícia. A infiltração de agentes, você vai colocar uma pessoa dentro de uma organização criminosa, um agente policial dentro de uma organização criminosa. E a partir desse momento, ele vai buscar muitos elementos de informação diretamente da fonte. Ele vai descobrir, por exemplo, quem é o líder daquela organização criminosa, ele vai descobrir o que cada um faz dentro daquela organização, quais são as tarefas de cada um. E a partir daí, inclusive, ele vai se envolver, a depender de algumas situações, dentro das práticas criminosas daquela organização criminosa. Nós vamos ver lá na frente que haverá uma certa excludente para ele com relação a isso. Beleza? Então, isso é a infiltração de agentes. Mas agora já começa valendo a nossa aula no seguinte sentido. A infiltração de agentes, se eu perguntar para vocês, a infiltração de agentes está prevista tão somente na Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013? Jamais! É isso que eu quero que vocês já anotem de cara. Existem várias legislações, existem vários dispositivos que poderá exigir de você uma infiltração de agentes. Outros crimes que não somente de infiltração, de organização criminosa, poderá também caber a infiltração de agentes. E agora eu vou citar que leis esparsas são essas. Se eu perguntar para vocês, é possível a infiltração de agentes, por exemplo, na lei de drogas? Existe uma expressão lá na lei de drogas, um dispositivo expresso na lei de drogas que trabalha com a infiltração de agentes? Sim, já anote aí no seu caderno. A infiltração de agentes também está na lei de drogas. Você poderá, inclusive, na sua peça, se for um crime de drogas e se for infiltração de agente, precisar de se utilizar desse dispositivo da lei de drogas. E que dispositivo é esse? Já anote para fins de curiosidade. É o artigo 53, inciso 1 da lei de drogas, que prevê também a infiltração de agentes. Beleza? E aí vocês me perguntam, acabou por aí? Não acabou por aí. Nós temos também a figura da infiltração de agentes na lei de lavagem de capitais. Se vocês forem ver isso, é uma novidade. É uma novidade trazida pelo pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe a possibilidade de, nos crimes previstos de lavagem de capitais, que são os crimes de ocultação, de simulação de valores advindos de infração penal, haverá aquela transformação para dar um manto de licitude para aqueles delitos. O policial estiver investigando a lavagem de capitais, desliga os áudios, o que vai acontecer nesse caso? Será possível também uma infiltração de agentes. Beleza? E aí, professor, onde está a infiltração de agentes da lavagem de capitais? Está no parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem de Capitais. Ora, está começando a ficar interessante, então, a história. Você já trouxe a infiltração de agentes prevista na Lei 12.850. Mas você não falou qual é o dispositivo da Lei 12.850 que trata da infiltração de agentes. Estou te falando agora. Isso é o artigo 10 e o artigo 10A que trata da infiltração de agentes virtual. E não acabou por aí também, não. Verdade, Alessandro. Existe uma previsão também na infiltração de agentes no artigo 190A do ECA. Olha lá. Se você for no artigo 190A do ECA, você também vai encontrar a figura da infiltração de agentes. Então, é o Instituto Rico. É uma técnica especial de investigação que não está tão somente na Lei 12.850. Então, repita comigo. Além da Lei 12.850, eu encontro a infiltração de agentes na Lei de Drogas, beleza? Ou seja, naqueles crimes previstos para a Lei de Drogas,
não somente o tráfico de drogas, porque você sabe que a lei de drogas não tem só o tráfico de drogas, tem outras leis, tem outros delitos também ali que não seja só o tráfico de drogas. A infiltração de agentes também está na lei de lavagem de capitais e a infiltração de agentes também está nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, porque é exatamente o que diz o artigo 190-A do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que será cabível a infiltração de agentes para fins do ECA. Então, aqui já fica como dever de casa abrir 3 dispositivos legais, na verdade, 4 dispositivos legais. Quero que você deixe aberto a Lei 12.850, quero que você deixe aberto a Lei de Drogas, quero que você deixe aberto o ECA e quero que você deixe aberta a Lei de Lavagem de Capitais. Porque aqui eu já vou trazer uma informação importante. Me responda aí no chat, se eu perguntar para vocês o seguinte: caberá a infiltração de agentes tão somente nos crimes de organização criminosa e conexos. Essa informação está certa ou está errada? Essa informação está errada, beleza? Caberá a infiltração de agente para essas 4 hipóteses que eu trouxe contigo. Então, se você perceber na prova que tem lavagem de capitais, pense se não é uma cautelar de infiltração de agentes. Se você perceber na prova que tem tráfico de drogas ou qualquer outro delito da lei de drogas, pense também se não é um caso de infiltração de agentes. Se você perceber lá a questão do ECA, pense também se não é um caso de infiltração de agentes. Beleza? Esse ponto é importante de vocês compreenderem para fins de início da aula, que o Instituto da Infiltração de Agentes é um pouco amplo, não se fecha tão somente, jamais, na Lei 2.850. O professor Nutt, eu sempre gosto de trazer essa citação do professor Nutt. O professor Nutt fala que, assim como a infiltração da água, que segue seu caminho pelas pequenas rachaduras de uma laje ou parede sem ser percebida, o objetivo, então agora a gente já está no objetivo da infiltração de agentes. Deste meio de captação de prova, tem idêntico perfil. O Instituto da Infiltração de Agentes, olha aqui, acompanhe comigo nos slides, destina-se justamente a garantir que o agente de polícia, em tarefas de investigação, possa ingressar legalmente no âmbito da organização criminosa como integrantes, mantendo identidade falsas, acompanhando as suas atividades e conhecendo a sua estrutura, divisão de tarefas e hierarquia interna. Beleza? Então, acredito que a tela esteja compartilhada com vocês neste momento. Só me falam se sim, mas acredito que sim. Lá na lei de drogas, nós temos a infiltração de agentes que tem os seguintes termos. Em qualquer fase da persecução penal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos nessa lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos: a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Beleza? Então, aí, você já está vendo expressamente a infiltração de agentes do artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas. Agora, se você for lá também na Lei de Drogas, no artigo 53, inciso 2, e eu vou juntamente com vocês aqui agora, vocês vão verificar também, artigo 53, inciso 2... Estão prontos para interpretar qualquer tipo de canção. Calma aí, gente. Tem algum áudio ligado aqui. Vamos lá. Desligou os áudios. Então é isso, gente. É o artigo 53, inciso 1. O artigo 53, inciso 2 fala da não atuação policial. Voltando aqui. Então você tem esse artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas para infiltração de agentes, que você já leu aqui comigo qual é, certo? Vamos para um outro dispositivo também da infiltração de agentes, que é o artigo 1º, parágrafo 6º, que eu já falei para vocês que cabe para fins de lavagem de capitais. Esse artigo 1º, parágrafo 6º, está na Lei 9.613. E lá no finalzinho dela fala o seguinte: para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Se você estiver diante de um crime de lavagem de capitais, ligue a orelha, as antenas, para ver se não, o examinador não está pedindo de você uma infiltração de agentes. Porque não vai bastar você citar a Lei 12.850 de 2013. Você vai ter que demonstrar de onde vem o cabimento para fim de lavagem de capitais, que é o artigo 1º, parágrafo 6º.
Mas aí, em relação à lei de lavagem de capitais, existe um grande problema. Se você verificar aqui no artigo 1º, parágrafo 6º, só traz a figura da infiltração de agentes, mas não traz a conceituação, não traz a natureza jurídica, não traz os requisitos, não traz a legitimidade. E aí, professor, como que eu fico na hora da prova? O que vocês acham? Se você chegar diante de uma infiltração de agentes da lei de lavagem de capitais, como que você vai trabalhar a construção da sua peça? Vai ser fácil. Você vai conjugar com a lei de organizações criminosas. Não tem problema nenhum, não. O professor Renato Brasileiro fala nesses termos, inclusive, já que a lei de lavagem de capitais não tem a regulamentação expressa e completa da infiltração de agentes, mas ela cita a infiltração de agentes. E já que a infiltração de agentes está prevista no Brasil mediante regulamentada, adequadamente regulamentada, completamente regulamentada na Lei 12.850, não há óbice nenhum de eu trabalhar com a Lei 12.850, que eu estou diante, inclusive, de um microsistema processual penal de medidas cautelares. Não tem problema, não. Beleza? Então, não se assuste se chegar a lavagem de capitais. Basta que você cite o artigo 1º, parágrafo 6º e conjugue com a Lei 12.850. Pessoal, estou indo calmo, não estou com pressa, é só uma peça que a gente tem que trabalhar, então a gente tem que se aprofundar mesmo. Beleza? Exatamente, conjugue com a Lei de Organizações Criminosas. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós temos um outro dispositivo que trabalha também a infiltração de agentes. Olha lá que interessante. Agora a gente está no artigo 190A do ECA. E é exatamente o inciso 2 do artigo 190A que eu queria demonstrar para vocês a legitimidade do delegado de polícia, que também está expressa no ECA. Lá no ECA fala o seguinte: a infiltração de agentes de polícia na internet, com o fim de investigar os crimes do artigo 240, 241A, 241B e outros delitos, dá-se-á mediante as seguintes regras: requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Grife isso aí. Grife também que é necessária a demonstração da necessidade do alcance das tarefas, dos nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, dos dados de conexão. Porque tudo isso aí vai ter que estar na nossa peça e eu vou estruturar ela daqui a pouco com vocês. Percebam que o título desse artigo 190A do ECA, se vocês estiverem com esse título do artigo 190A do ECA, fala exatamente mais ou menos nas seguintes linhas: da infiltração de agentes para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Se alguém puder jogar aí para mim, por favor. Mas o dispositivo fala mais ou menos isso. Ou seja, não são quaisquer crimes previstos no ECA. Percebam isso. São aqueles delitos voltados para a dignidade sexual de criança e adolescente. Beleza? Então, avançando aqui, gente, a gente já aprendeu o conceito básico de infiltração de agente e os seus principais dispositivos e onde tem as suas principais fundamentações. Agora, na Lei 12.850, que a gente não leu ainda, fala-se o seguinte: a infiltração de agentes de polícia tem em tarefas de investigação cabe mediante representação do delegado de polícia. Deixa eu só receber mais uma pessoa aqui que está esperando. Ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, ou seja, quando é requerido pelo Ministério Público, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Eu quero que vocês entendam, quando vocês estão estudando para a peça prática, que tudo que vocês lerem nos dispositivos, vocês têm que fazer uma interpretação para saber o que deve ser colocado dos dispositivos nas suas respectivas peças práticas. E eu pergunto para vocês, aqui tem um dispositivo importante para a gente trabalhar? Na verdade, tem um item importante para eu trabalhar na minha peça prática de infiltração de agentes? Com certeza. Além da legitimidade do delegado de polícia, que está estampada no artigo 10, nós temos também a necessidade de... Completem comigo. Necessidade de sigilo, beleza? Necessidade de sigilo. Sigilo. Então, esse nome aí, coloque na sua peça. Porque lá na fundamentação, melhor dizendo, lá nos pedidos, no finalzinho, você vai requerer que aquela sua peça seja recebida em sigilo. Até porque o próprio artigo exige assim. Talvez o examinador queira te cobrar algum ponto nesse sentido. Beleza?
Ou seja, a infiltração de agentes requer sigilo, gente, requer sigilo. É exatamente o que diz o artigo 10, certo? Continuando aqui, vamos trabalhar agora na sua peça prática com a legitimidade do delegado de polícia, certo? Vamos trabalhar com a legitimidade do delegado de polícia. E a legitimidade do delegado de polícia da infiltração de agentes está no artigo 10, se você for trabalhar com a lei de organizações criminosas. Anotem aí, então. Professor, se eu estiver trabalhando com a lei de organizações criminosas, está resolvido. O artigo 10 traz a minha legitimidade do delegado de polícia. Tranquilo? Traz. Inclusive, esse artigo 10 você vai poder repetir também, se for infiltração de agentes para fins do ECA, ou se for infiltração de agentes para lavagem de capitais, ou até mesmo se for infiltração de agentes para o tráfico de drogas, não tem problema você repetir o artigo 10 e trazer a legitimidade do delegado de polícia. Porque aquela mesma lógica que eu ensinei para vocês, que você pode trabalhar com a lei de organizações criminosas para lavagem de capitais, está valendo porque, na mesma razão, o mesmo direito está valendo também para as drogas ou para o caso do ECA. Beleza? Então, a legitimidade do delegado de polícia você já matou aqui. Está no artigo 10. E o cabimento da infiltração, professor? Eu sei que você gosta lá nas suas peças de sempre trazer o cabimento. Bom, o cabimento da infiltração de agentes, eu trabalharia com o artigo 3º, inciso 7. Eu trabalharia, então, com o artigo 3º, inciso 7 da lei de organizações criminosas. Beleza? Lá nesse artigo 3º, deixa eu só localizar aqui esse dispositivo, artigo 3º, inciso 7º, fala exatamente que um dos meios de obtenção de prova é a infiltração com policiais em atividade de investigação. Então, trabalhe também com o artigo 3º, inciso 7º. Beleza? Trabalhou com o artigo 3º, inciso 7º. Se você for para a lei de drogas, estou sendo repetitivo, porque a aula tem que ficar chiclete, vai trabalhar com o artigo 53, inciso 1, para fins de cabimento. Se você for para a lei de lavagem de capitais, vai trabalhar com o artigo 1º, parágrafo 6º. Se você for para o ECA, você vai trabalhar com o artigo 190A, inciso 2 do ECA. Beleza? Trouxe a estruturação, então, para vocês, tanto da legitimidade do delegado de polícia, quanto do cabimento do delegado de polícia. Isso aí eu vou trabalhar no modelo, obviamente, no final da aula com vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá. A infiltração de agentes, assim como outra medida cautelar qualquer, vai te exigir o fumus commissi delicti e o periculum mora, sim ou não? Vai exigir o fumus commissi delicti e o periculum mora. E olha que interessante, algumas peças cautelares que a gente já trabalhou, a gente sabe que não existe expressamente o fumus commissi delicti e o periculum mora na legislação. E a gente, mesmo assim, a gente tem que trabalhar, certo? Algumas só tem o fumus commissi delicti, outras só tem o periculum mora, vice-versa. Mas o fato é que na infiltração de agentes, o fumus commissi delicti e o periculum mora está expresso na lei. Se você verificar no artigo 10, parágrafo 2º da lei 12.850, muitos não vão saber, isso aí que vocês estão sabendo agora, porque ninguém está focando em infiltração de agentes, então acho importante focar, está no parágrafo 2º no artigo 10, gente. Lá no artigo 10, parágrafo 2º da lei 12.850, fala-se o seguinte: será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Aonde está o fumus commissi delicti para aqueles que já estão assistindo minhas aulas aqui nesse ponto? Onde está o fumus commissi delicti da infiltração de agentes? Onde está expressamente escrito o fumus commissi delicti? Indícios, perfeito. Fumus commissi delicti é isso, prova semiplena, indícios de materialidade, indícios de autoria de alguma coisa, isso é fumus commissi delicti. Mas, professor, na infiltração de agente, às vezes a gente não tem os indícios da autoria individualizada da pessoa, da conduta individualizada da pessoa, e a gente tem mais indícios da existência do crime, que são indícios de materialidade. E foi assim que a lei trouxe mesmo. Olha lá, a lei falou indícios de infração penal. Porque a ideia do infiltrador, do agente infiltrador, daquele policial que vai se imiscuir dentro de uma organização criminosa e vai passar a descobrir o que está acontecendo ali dentro,
acima de tudo, é identificar as pessoas que estão envolvidas e trazer os indícios de autoria de cada uma dessa pessoa. O que ele tem acima de tudo ali são os indícios de materialidade. Então, aqui eu já dou um alerta para vocês. Na infiltração de agente, pode até acontecer de o examinador, ou no caso hipotético, não trazer tantas informações de autoria para você, e você ficar meio perdido, meio navegando na hora e falar assim, nossa, mas aqui a gente precisa também dos indícios de autoria, e não está claro o indício de autoria contra ninguém. Não! Na infiltração de agentes, existe uma diferenciação, sim, eu concordo. Na infiltração de agentes, você vai ter muito mais indícios de materialidade. Tá. Mas isso aí, de alguma forma, me impede de trabalhar com os indícios de autoria? Não, não vai te impedir. E aqui eu vou te dar uma explicação, um bizu. O seu examinador, no mínimo, vai te dizer o nome da organização criminosa. O seu examinador, no mínimo, vai te dizer o nome do grupo que se queira investigar, o nome da associação criminosa, se for tráfico de drogas, associação para o tráfico, enfim, ele vai te trazer informações do nome daquele local que você quer investigar. Então, você pode trabalhar genericamente com a materialidade e o nome daquele local que você queira investigar, mesmo que seja, entre aspas, para vocês entenderem, uma pessoa jurídica. Não tem uma pessoa física propriamente dita, individualizada, que cometeu um crime. Mas você vai dizer que você vai descobrir indícios de autoria com relação ao grupo PCC, ao grupo CV, ao grupo FDN ou qualquer grupo que você queira investigar. Então, perceba que não está expresso na lei indícios de autoria, não quer dizer que você não tenha que demonstrar o fumus commissi delicti dos indícios de autoria. Mas claro que esses indícios de autoria não serão tão claramente demonstrados como, por exemplo, numa prisão temporária, numa prisão preventiva ou algo do tipo. Beleza? Se você vê o que eu estou falando, a doutrina também fala. Não é nada novo, não. O professor Nucci fala da necessidade dos requisitos cautelares para a sua peça prática. E ele fala mais ou menos assim: a infiltração de agentes somente pode dar-se caso se comprove ao magistrado, para obter a autorização necessária, a prova mínima da existência de crime de organização criminosa. Ou seja, o professor Nucci está falando, eu preciso da existência da materialidade. Ou se demonstrada essa, indícios de crimes por ela praticados. Não é indispensável a certeza da materialidade. Isso aí também não é indispensável mesmo. A certeza a gente só vai ter numa sentença. A certeza a gente só vai ter no trânsito em julgado. E às vezes, mesmo no trânsito em julgado, a gente não tem certeza de nada, até porque no direito penal a verdade real não existe. Certo? Então, o que acontece? Mais indícios, que significam fatos comprovados a levar indiretamente ao delito penal, ao delito principal. Certamente, por se tratar de uma organização, os indícios de infração penal referidos neste caput representam, preste atenção aqui, olha, representam igualmente, só voltar aqui, a fundada suspeita em relação à autoria. Olha lá. Os indícios de infração penal representam a fundada suspeita em relação à autoria, pois seria ilógico supor prova de existência de organização sem o conhecimento de qualquer de seus integrantes. Então, possivelmente, o examinador lá na sua prova vai trazer pelo menos o nome de uma pessoa, e a partir do nome daquela pessoa você fala, olha, já tem indícios de autoria contra essa pessoa, e a partir daqui você vai abrir a investigação para fins de investigação de agentes. Alguém fez uma pergunta? Eu ouvi alguém falando, não teve pergunta nenhuma não, né? Então, a gente está avançando aqui, pessoal, estamos avançando aqui. Já trabalhamos cabimento, já trabalhamos legitimidade, já trabalhamos materialidade e autoria com relação a fumus commissi delicti. Professor, eu vou ter que demonstrar na minha peça também o periculo in mora? Com certeza. Vai ter que demonstrar na sua peça também o periculo in mora, certo? E o periculo in mora da infiltração de agente, só voltar aqui, está na segunda parte do parágrafo 2º do artigo 10, gente. Na segunda parte fala assim, se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Aqui é o que a doutrina entende como periculo in mora, beleza?
Então, lá no Periculum in Mora, você vai ter que falar daquela história do risco do perecimento do direito. Lá no Periculum in Mora, você vai ter que dar aquela firulada que eu sempre falo, em que você vai construir o seu texto dizendo que essa medida é necessária, que essa medida é imprescindível, que não há outra medida que possa suplantar, que possa substituir esta aí, que é uma medida de caráter subsidiário e por aí vai. Pode falar. No caso desse Periculum in Mora, eles vão, normalmente eles trazem na peça que eles já fizeram tudo que tinha para fazer, que seria a última. Olha, a última Ou se raça. ou se tivesse no começo, a gente pode não pensar logo em entrar com a gente, né? Não Que às vezes espere eles isso. veem, não espera. Não espere isso do seu examinador. Certo. Eu sempre digo e repito, a história da última ratio, a história da subsidiariedade, essa história de que tem que ser a última peça que você vai se utilizar, às vezes ela fica um pouco falha na hora do examinador construir a sua peça. Entendi. A sua peça, você tem que fugir um pouco disso para ver se, mesmo ele não trazendo que outras medidas foram aplicadas, ele não está exigindo exatamente o conhecimento daquela peça. Porque a história da última ratio tem que ser uma construção argumentativa obrigatória que você vai ter que ter dentro da sua que peça. eu mesma posso fazer, né? Exato. Mas jamais, não vai esperando o examinador construir, mastigar para você. Olha, inclusive aqui já foi feito isso, aquilo. Numa interceptação telefônica já foi feito isso, aquilo. Porque isso aí não vai acontecer. Ele vai te dar um caso hipotético ali. Se você percebe, rapaz, isso aqui é infiltração de agentes. Ele está trazendo todas as informações para que coloque um agente infiltrado naquela organização criminosa. Peça, não deixe de pedir, não. Beleza? Tá bom, Agora, então. Obrigada. Como eu sempre digo com o professor Juliano, mesmo se você ficar na dúvida, por exemplo, de duas medidas, certo? Mas que as duas medidas não sejam excludentes, peçam as duas medidas cautelares. As duas, né? Beleza? Melhor pecar pelo excesso. Beleza? Continuando aqui. Obrigada, professor. Valeu. Continuando aqui. Então, aqui nós temos o Periculum in Mora. O Periculum in Mora é essa segunda parte aí, quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Vamos lá. A infiltração de agentes requer a obrigatória manifestação do Ministério Público? Sim, do parágrafo 1º do artigo 10, fala que a infiltração de agentes, o Ministério Público terá que ser ouvido anteriormente. Então, diferentemente de outras medidas cautelares em que não há essa previsão expressa do Ministério Público atuar, aqui existe uma previsão expressa. O Ministério Público, inclusive, poderá requisitar a qualquer momento, por exemplo, relatórios parciais, existe essa previsão também na Lei 12.850. O Ministério Público, então, poderá meter o bedelho em vários momentos da realização dessa diligência, beleza? Então, percebam que na peça de vocês também terá que existir o pedido da manifestação obrigatória do Ministério Público, conforme prevê o artigo 10, parágrafo 1º. E agora, a gente vai para o prazo da infiltração. O prazo da infiltração são 6 meses, beleza? O prazo da infiltração são 6 meses, permitindo-se eventuais renovações, desde comprovada a sua necessidade. Aqui tem algo interessante a ser discutido e ser analisado com relação a dois dispositivos diferentes. Bom, fala-se no artigo 10, parágrafo 3º, que o prazo é de 6 meses. Existe alguma diferenciação para fins de infiltração de agentes virtual, sim ou não? Me ajudem aí no chat. Sim. Percebam que na infiltração de agente virtual, trazida pela Lei 13.964/2019, que é o pacote anticrime, o prazo da infiltração de agentes virtuais é um pouco mais elastecido. Na verdade, não é que é um pouco mais elastecido, é o contrário. O prazo também é de 6 meses, porém existe uma limitação máxima para fins de infiltração de agentes virtuais, que são 720 dias. Perfeito, Tássia Bravo. Beleza? Então, é exatamente esse o raciocínio. Está no parágrafo 4º do artigo 10A. Lá no parágrafo 4º do artigo 10A, tem o prazo de 720 dias, que é o prazo máximo para infiltração de agentes virtual. Professor, você está falando comigo aqui da infiltração de agentes, que você está trazendo a estrutura da minha peça prática, e eu pergunto para você, tudo que você falou dessa minha estrutura de peça práticas para fins de infiltração de agentes,
seria parecido, quase idêntico para fins de infiltração de agentes virtuais? Com certeza. Beleza? Inclusive, na infiltração de agentes virtuais, há a repetição daqueles dispositivos que eu já estou trabalhando contigo. Então, eu não vou repetir para vocês aqui que, por exemplo, lá no parágrafo 3º do artigo 10A, que trata da infiltração de agentes virtuais, nós temos lá, por exemplo, o fumus commissi delicti e o periculum in mora. Lá também existe a possibilidade, existe a necessidade para a infiltração de agentes virtuais da oitiva obrigatória do membro do Ministério Público. Está lá no parágrafo 1º do artigo 10A. Então, todas essas informações que eu trouxe para você aqui atrás para fins de infiltração de agentes servem também para infiltração de agentes virtuais. A única diferença que eu quero que vocês tenham e que verifiquem é com relação ao prazo da infiltração de agentes virtuais, que é de no máximo 720 dias. Beleza? Olha, Tássia, a gente tem que ver lá no artigo 53 da Lei de Drogas, mas ele não traz prazo, não. Eu estou com esse artigo 53 aberto aqui, ele não traz o prazo, não. Você vai se utilizar do prazo, então, de 180 dias, o prazo comum, tá bom? E se for infiltração de agentes virtuais, você vai se utilizar de 180 dias com, no máximo, 720 dias. Beleza? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui com relação à infiltração de agentes aos nossos dispositivos? Tá tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá, avançando porque ainda não acabou. A gente tem um modelão que a gente vai trabalhar. Lembrando que a aula de hoje é infiltração de agentes para fins de peças práticas. Não vamos trabalhar todos os dispositivos, só aqueles dispositivos voltados para a peça prática. Oi. Boa tarde. No Boa tarde. caso de não haver prazo em alguma das outras legislações, eu posso utilizar da Lei de Organização Criminosa? Pode. Certo? Tá Porque bom. tem que existir um prazo, não pode ser algo eterno. E já que existe esse prazo regulamentado na Lei de Organizações Criminosas, não tem problema nenhum de você se utilizar dele, não. Tá bom, professor, A muito dica que obrigado. eu dou aqui para vocês, na hora da prova, dentro dos pedidos, o que você vai fazer? Anote aí. A Tássia está falando que do ECA são 90 dias. Vamos dar uma conferida lá, Tássia. Mas se for 90 dias, você vai seguir pelo ECA. Ele falou que se não tiver nenhum, você aplica aos 180 dias. Está perfeito o raciocínio, beleza? Mas o que você vai fazer na hora da prova? Na hora da prova, você vai chegar nos pedidos e vai pedir o prazo de 180 dias, beleza? Lá nos pedidos, você vai pedir 180 dias. Agora, verifique lá se no ECA do artigo 190A, eu quero achar esse dispositivo agora que a Tássia trouxe, o prazo da infiltração de agentes do ECA é diferente, são 90 dias, né? Se alguém puder jogar mais rápido aí para mim, eu agradeço. Estou tentando localizar aqui o ECA no meu computador. Mas vamos lá no artigo 190A do ECA. Já abri aqui. O artigo 190A do ECA fala que o prazo da infiltração de agentes, muito bom esse comentário da Tássia, tá bom? Muito bom esse comentário da Tássia. Fala que o prazo da infiltração de agentes não poderá exceder 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações. Isso aqui serve para a sua prova? Serve. Serve no seguinte sentido: se for crime do ECA, crime contra a dignidade sexual do ECA, lá nos pedidos você coloca 90 dias, conforme o inciso 3 do artigo 190A. Beleza? Qualquer outro você vai colocar os 180 dias, até porque não há previsão lá na Lei de Drogas e também não há previsão na Lei de Lavagem de Capitais. Então, você vai se utilizar de 180 dias. E se for infiltração de agentes virtuais que não seja do ECA, ou seja, aquela infiltração de agentes virtuais comum, o prazo máximo dela não vai poder superar 720 dias. De qualquer sorte, te indico sempre colocar 6 meses de prazo, que são 180 dias, exceto o ECA, que fala expressamente que são 90 dias. Beleza? Perfeito. Na peça já tenho que fazer menção ao nome do agente que será infiltrado? Sim, Leila, tem que fazer. Você não vai inventar o nome do agente, a gente vai ver lá na frente no modelo, mas você vai falar assim, a infiltração do agente, um tracinho embaixo, para demonstrar que você sabe que uma pessoa individualizada vai ter que se infiltrar naquela organização criminosa. Beleza?
Na peça tem que colocar o prazo de 180 dias, se não tiver prazo na lei específica, sim, você coloca o prazo de 180 dias, beleza? Ou um prazo menor, se você entender que a sua investigação vai ser resolvida num prazo menor. O que você vai errar é se você colocar um prazo maior do que a lei prevê, que no ECA, conforme a Traça Brabo trouxe para a gente, aí são 90 dias. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente. Continuando aqui, então, a nossa aula. Já sabemos do prazo da infiltração de agentes. E agora a gente vai trabalhar rapidamente com a infiltração virtual de agentes. Tudo que eu falei para infiltração de agentes até aqui, tirando o prazo, que é diferente, que é no máximo 720 dias, serve também para infiltração virtual de agentes. Foi regulamentada agora pela Lei 13.964 e muito bem regulamentada, porque a infiltração virtual de agentes tem uma grande vantagem. Pense comigo, se eu tenho que transferir, se eu tenho que levar um agente meu para ser infiltrado numa organização criminosa, ele está correndo um grave risco de vida? Com certeza, a partir do momento em que ele ser descoberto, algo pode acontecer com ele. Agora, nesses crimes cibernéticos, nesses crimes em que você pode investigar as coisas dentro da internet, dentro da deep web, ou dentro dos e-mails, dentro das redes sociais, existe algum risco para esse agente infiltrado de se imiscuir desses dados de conexão, por exemplo, ou esses dados cadastrais dessas pessoas? Não tem risco nenhum. Tranquilo? Não tem risco nenhum. Então, por isso que o pacote anticrime trouxe essa ideia nova, que já tinha sido trazida pelo ECA para fins de crimes contra a dignidade sexual, também para as organizações criminosas em geral, da possibilidade de ter um agente infiltrado virtual. E aí, professor, como que eu vou fazer para identificar na hora da minha peça? É muito simples. Na hora da sua peça, você vai sentir se o examinador não está falando muito de rede mundial de computadores. Você vai sentir, por exemplo, se o examinador não está falando muito que a pessoa tem guardada fotografias de crianças e adolescentes dentro do seu computador e que a partir dali fica distribuindo essas fotografias mediante computadores do mundo inteiro. Então, assim, são informações que vão sendo trazidas para vocês de uma forma que você vai conseguir separar a infiltração virtual da presencial. Não vai ter muita dificuldade nisso aí, não. Mas para fins de estruturação de peça, o que eu disse está valendo também para infiltração virtual. Vai ter que demonstrar também os requisitos cautelares. Vamos lá. O prazo já trabalhamos, então, da infiltração virtual, prazo máximo de 720 dias, prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, não podendo exceder 720 dias. Beleza? Agora, se eu pudesse agregar para vocês o dispositivo mais importante, que vocês não vão poder esquecer nenhum detalhe na peça, além daqueles que eu trabalhei, principalmente quanto aos requisitos cautelares, com certeza é o artigo 11. Com certeza é o artigo 11. O artigo 11 está pedindo vários tópicos para a sua peça. Beleza? Olha lá, preste atenção comigo, leia comigo de uma forma calma. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão, ou seja, está dizendo, eu tenho que colocar a demonstração da necessidade da medida. Olha aí o tópico da necessidade da medida, que após os requisitos cautelares você vai ter que colocar o alcance das tarefas do agente. Você vai dizer exatamente o que o agente pretende fazer naquela organização. E, quando possível, o nome e os apelidos das pessoas investigadas. Também você vai ter que colocar o local da infiltração. Esse slide eu vou deixar mais um tempinho com vocês, porque eu quero que vocês anotem isso aí. Necessidade da medida, alcance das tarefas do agente, nome ou apelidos das pessoas investigadas e local da infiltração. Então, aqui, se eu puder fazer um resumão já dos subtópicos da fundamentação jurídica, você vai fazer no meio da peça, tá bom, Amanda? Lá na fundamentação mesmo. Nos pedidos, você vai repetir algumas coisas com relação a, por exemplo, o nome e o apelido das pessoas, beleza? Mas te oriento que você faça na fundamentação jurídica. Vamos lá. Então, assim, para fins de subfundamentação da sua fundamentação jurídica, o que eu sugiro para fins de infiltração de agentes? Cabimento e legitimidade. Certo? Nós já trabalhamos nos slides.
Fiquem tranquilos, esses slides eu vou disponibilizar lá no Linktree do meu Instagram, beleza? Fica mais fácil para eu disponibilizar de uma forma geral para todo mundo. No final da aula eu disponibilizo os slides para vocês. Cabimento e legitimidade é o primeiro subtópico que vocês devem trabalhar na fundamentação jurídica. O segundo subtópico é infração penal, gente. Não fujam do subtópico da infração penal. Tente identificar todos os crimes que o examinador está trazendo para você e você vai descrever esses crimes na infração penal. Se for tráfico de drogas, artigo 33, homicídio, organização criminosa, você vai lá no artigo 2º da Lei 2.850. Jogue todos os crimes, por favor, não se esqueça disso. Um terceiro subtópico da infiltração de agentes, perceba como ela é muito parecida com as outras. Ela é parecida, mas não é igual às outras. Ela tem as suas peculiaridades. O terceiro são os requisitos cautelares. Requisitos cautelares. Beleza? Aqui nos requisitos cautelares, você vai falar do fumus, comisso delicti, do periculum in mori, que o professor já explicou. E a partir daí, eu quero que vocês trabalhem o quê? Com a necessidade da medida. Necessidade da medida. Vai falar da importância da medida, que é um pouco repetitivo com relação ao periculum in mori, não tem problema. Vai falar da subsidiariedade, vai falar da última ratio, vai falar da gravidade da medida, mas que não tinha outra medida a ser feita naquele caso concreto. Vai trazer toda uma história aqui. Fale de proporcionalidade, fale de adequação, não tem problema. Se quiser jogar novamente o artigo 282, inciso 1, inciso 2 do CPP, não tem problema também não, pode jogar. O parágrafo 6º, talvez eu não recomende tanto para este caso aqui, porque não se enquadra muito, beleza? Mas o artigo 282, inciso 1 e inciso 2, você joga, Giovanni, tranquilo? A partir daí fez a sua estruturação. Mas lá no final, eu ainda quero que você não deixe de trabalhar, mesmo que seja dentro da necessidade, não deixe de trabalhar com alcance das tarefas, porque isso aqui está expresso, vai estar na sua prova. Alcance das tarefas, nomes ou apelidos das pessoas investigadas, se tiver disponível na sua prova, e local da infiltração. Pronto, eu falei tudo que eu precisava falar sobre infiltração de agentes e que vocês deveriam colocar dentro de uma peça. É isso aí mesmo, sem tirar nem pôr. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Já falei também da necessidade da distribuição sigilosa. Isso aqui vai ser nos pedidos. Nos pedidos. Então, não esquecer da necessidade de distribuição sigilosa. Beleza? Não esquecer da necessidade de distribuição sigilosa. Requeira também nos pedidos, alguém já tinha me falado aí em cima, autos apartados, tá bom? É praxe também, inclusive para a infiltração de agentes virtuais está expresso a questão dos autos apartados. Beleza? Eita, professor, complicou minha vida. Infiltração de agentes, você estava me falando que é fácil e não é tão fácil assim. Óbvio, falo que é fácil para segurar você até o final da aula. Minha obrigação como professor é essa. Mas infiltração de agentes é chato mesmo. Vamos trabalhar com contraditório também, tá? Se daqui a pouquinho. Beleza? Olha aí, são vários detalhes que você tem que trabalhar na sua prova, com certeza. Tranquilo? Vamos lá. É um pouco mais complexa mesmo. É um pouco mais complexa. Enganei vocês até este momento. Mas ela é um pouco mais complexa, tá? Mas aquela sensação, aquela ilusão, né? De que tá fácil, é bom, né? É bom pro ego, é bom pro estudo, é bom para controlar a ansiedade. Eu tenho essa obrigação com vocês de trazer uma aula um pouco mais leve, gente, porque a fase de vocês neste momento não tá difícil, não queria estar na pele de vocês. Vou ser muito sincero com vocês, saí de um tanto de grupo, tava um tanto de grupo aí, eu saí, eu não estava aguentando mais ver notícias repetidas, isso aí já estava me fazendo mal também, inclusive atrapalhando nos meus próximos projetos. Certo? Então, assim, foco, estado de fluxo, beleza? Mergulha nos seus estudos, esquece um pouco as notícias, fique em grupos que são essenciais, que te construam de alguma forma, que te dê utilidade. Agora, não fique nos achismos, nas chatices, nas discussões inúteis que não levam ninguém a lugar nenhum, tá bom?
Vamos lá, sorteio de... Nem montei a próxima peça ainda, Amanda, calma. Vamos lá. Voltando aqui para a aula, gente. No final a gente fala besteira para a gente não desfocar da aula, tá bom? Vamos lá. Necessidade de distribuição sigilosa dos pedidos. Agora a gente vai com um modelão aqui de infiltração de agentes. Nessa hora do modelão, eu queria uma ajuda. Tem muita gente conhecida aqui que pode me ajudar. Tem o Giovanni, tem a Gabi, a Amanda, a Tássia Brabo. Tássia, não ouvi sua voz ainda. Tá na hora, né? Não quer me ajudar aí na leitura? Bora lá, então. Vou colocar aqui, vou compartilhar. Bora ouvir a nossa querida Tássia Brabo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Espaço Vara Criminal da comarca de Espaço, ou da Vara Especializada em Crimes de Organizações Criminosas, a depender. Segura, Tássia, segura. Olha, gente, aqui, se você perceber que o examinador está te propondo, está te querendo que você direcione o seu pedido de filtração de agentes para essas varas especiais de organizações criminosas, que não sei como funciona no regimento aqui de Belém, depois vocês façam o estudo de vocês, você pode até direcionar. Mas se for aquele modelo geralzão, aquele caso hipotético geralzão de uma cidade qualquer, ou às vezes ele não coloca nem o nome da cidade, faça um pedido geralzão mesmo para a vara criminal da comarca tal, que está suficiente. Beleza? Vamos lá. Inquérito policial, número e o espaço. Deixa 2 linhas, né, professor, aqui embaixo, para ficar organizada a peça. Isso, perfeito. A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do seu delegado de polícia, que abaixo subscreve, lotado na Delegacia de Polícia, um outro espaço, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fruto nos artigos 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, bem como artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, de 2013, com fundamento também no artigo 10 da Lei nº 12.850, 2013, ou artigo 53, inciso 1º, da Lei 11.343, de 2006, ou artigo 190-A, inciso 2º, da Lei 8.069, de 90. Se for crime de lavagem de capitais, indicar também o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 9.613, de 98. Vem representar pela infiltração de agente de polícia civil, pelo prazo de até 6 meses para a investigação de crimes cometidos pela organização criminosa espaço, ou especificar conforme a individualização proposta pela banca. Liderada por espaço, que é indicar o principal alvo de investigação, ou todos os alvos trazidos no caso hipotético, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Fatos. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar crime previsto no artigo, pois, conforme informações colhidas no dia tal, no local tal, gente, de fato, assim, não vou repetir, a mesmo raciocínio que vocês já tiveram para temporária preventiva, busca e apreensão, qualquer outra, vale também para infiltração de agentes. Não se preocupem quanto a isso, não. Vamos lá. 2 fundamentos jurídicos, cabimento e legitimidade. Conforme prevê o artigo 3º, 7º da Lei 12.850, 2013, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a infiltração por policiais de atividade de investigação, ou citar as outras hipóteses de caimento das outras leis especiais, a depender do caso em concreto. Trata-se de um meio de obtenção de prova, técnica especial de investigação e instrumento útil para que a autoridade policial, no âmbito de uma atividade investigativa, no intuito de desmantelar uma organização criminosa, possa colher o máximo de elementos investigativos
que contribuam para a identificação de outros autores do crime, a cadeia de participação de cada um dos figurantes, bem como identificar o responsável pelo comando da referida organização. Pronto, isso aqui, gente, é muito pessoal. Você vai trazer o seu texto, você vai trazer a sua entrada, tá tranquilo? Desde que você cite o artigo 3º, inciso 7, pode citar também o artigo 10, não sei se eu coloquei ele aqui, deixa eu ver, coloquei também o artigo 10, e aqui você vai criar, da melhor forma possível, a sua demonstração de legitimidade e cabimento, tá bom? Pode continuar. Neste sentido, conforme disposição legal, o delegado de polícia é um dos legitimados para representar por esta medida, e não é outro o teor do artigo 10 da retrocitada lei, ou se tal dispositivo de legitimidade mais adequado, se for crimes previstos nas outras leis especiais, já indicadas, caso seja infiltração virtual de agente, citar o artigo 10A da Lei 12.850. Perfeito. Da infiltração penal. Descrever a capitulação, dando ênfase neste ponto, que a infiltração de agentes se justifica pelo crime ser de organizações criminosas, crime previsto na lei de drogas, não apenas o tráfico, lavagem de capitais, crime contra a dignidade de criança e de adolescente. Segura, Tássia. Olha, gente, muito importante esse subtópico da infração penal, tá bom? Você identificar exatamente o crime que a pessoa cometeu e fazer esse link de crime, que aí vai caber uma infiltração de agentes. Pode continuar. Tá. Dos requisitos cautelares, fumo comisso delicti e periculum in mora. Aqui, deverá o candidato descrever onde está consubstanciada a materialidade, existência do crime, indicando as respectivas folhas, bem como os indícios de autoria, caso a questão forneça elementos mínimos de nomes que se queira investigar. Caso a questão aborde o nome da organização criminosa de forma genérica, exemplo, PCC, coloque o nome do grupo genericamente. Também deverá o candidato destacar o periculum in mora, falando da necessidade da medida para que as investigações tenham mais êxito e a organização criminosa seja desmantelada de forma efetiva. Quanto ao embasamento legal, está no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 13.850, de 2013. 12.850. É, 12. Se for virtual, está no artigo 10A, parágrafo 3º. Perfeito. Da proporcionalidade da medida e da subsidiariedade. Aqui o candidato falará que a representação se faz necessária, pois não há outro meio de prova em direito disponível, sendo assim, a última ratio. A depender, falar dos outros meios investigativos, já tentados, não foram suficientes para o êxito investigativo. Também é importante dizer que a tarefa do policial civil infiltrado será identificar precisamente os nomes ou apelido das pessoas investigadas, individualizando as condutas e descobrindo principalmente sobre a atuação do líder da organização criminosa pretendida. Quanto ao local em que será realizada a infiltração e o alcance das tarefas, será realizado no endereço e o agente praticará as seguintes tarefas. Destaque ainda o prazo delimitado da infiltração e, se estiver nome do agente que será infiltrado, indique o nome. Caso não se tenha o nome, apenas coloque o espaço quando for se dirigir a qualquer agente infiltrado. Perfeito. Do pedido. Diante das razões de fato e de direito expostas, representa pela infiltração do agente a contar a partir da... Posso continuar? Contados a partir da efetivação da medida na organização criminosa X, com prazo de até 6 meses. Aqui dependendo, do professor. E se for ECA, vai ser 3 meses, 90 dias. Caso haja o deferimento do pedido, informa que dará ciência do teor das investigações ao órgão do Ministério Público,
com atribuição para oficiar no feito por meio de relatórios parciais ou quando requisitados pela autoridade ministerial. Ao final da investigação, todos os atos praticados durante a operação serão relatados circunstanciadamente e encaminhados para Vossa Excelência e ao Ministério Público. Perfeito. Requer alteração do nome do agente para, Perfeito. de forma a preservar sua real identidade. Segura, Requer... tá? Isso aí eu não tinha falado com vocês ainda. Acho de bom tom colocar isso aí, porque a ideia da infiltração de agente, você nunca vai dar o nome original dele, é direito dele que se mude o nome. Então, se é direito do agente que se mude o nome, proponha isso na prova, vai que esteja no espelho. Se não tiver nome nenhum, coloque tracinho como o professor propôs aí, tracinho de para tracinho, não tem problema não. Requer-se a prévia oitiva do membro do Ministério Público. Requer o contraditório deferido pela própria inutilidade da medida, caso fosse oportunizado o direito de defesa neste momento. Requer que seja decretado o sigilo do pedido. Requer autos apartados. Nestes termos, pede deferimento, local, data, delegado. Gente, é isso aí. Olha aí, o pedido, eu tentei trazer tudo. Olha, esse modelo que eu estou trazendo para vocês, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Por quê? Porque fui eu que construí, beleza? É o seguinte, eu tive dificuldade de investigar e procurar modelos de infiltração de agentes anteriores, principalmente em livros, não tem. Então, aqui a gente teve que construir com base no que a gente enxerga na doutrina e com base na nossa experiência de outras peças práticas que a gente já fez. É um modelo que eu proponho, pode ter modelos diferentes, fique à vontade para você escolher o seu. Agora, aqui eu quis esmiuçar para vocês o máximo de informações que você poderia colocar numa prova para fins de infiltração de agentes. Eu sei que nesse momento muita gente está arrepiada, certo? Muita gente está arrepiada e fala, caramba, professor, tá complicado, é muito item, né? É muito item. Mas, assim, se você for perceber, ao fim e ao cabo, não é tão complexo assim, não deixa de ser uma medida cautelar, não deixa de ser um modelo que dá para a gente trabalhar de uma forma bem adequada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. O calo na mão deve ter ficado, acredito que sim, né? Anotaram muito. Vai que cai uma infiltração de agentes, eu vou ficar com a consciência tranquila. Olha que a felicidade do professor vai dormir tranquilo no travesseiro com esses 80 alunos que assistiram a aula, certo? Professor, vocês não vão ter de surpresa. Fiquem à vontade agora para as perguntas. Vamos lá. uma dúvida rápida. Com relação ao espaçamento de linhas, tem banca que ela desconta número de linhas em branco. Seria o ideal deixar ou não? Olha, Espaçamento parece ali que você entre não pode inquérito baixar de policial. 60 linhas no concurso de vocês, não é isso? 60 ou 90? Estou em dúvida agora. Se você baixar daquela quantidade que está no edital, realmente eles vão descontar. Se for acima, não vão, não. Eu entendi o que você disse. Por exemplo, são 150 linhas, você escreveu 120 linhas, 110 linhas. Se tem tudo ali, não tem problema, não. Está correto. Você só não pode colocar menos do que a banca te exige. Que, salvo engano, nesse concurso são 60 linhas. Né? Não Entendi. tenho Porque, certeza. se eu não me engano, o edital da Polícia Federal, por exemplo, acho que ele, na fórmula que ele utiliza, ele divide pela quantidade de linhas que ficaram em branco, né? Ou seja, quanto menos linhas você deixar, você teria menos desconto, né? Quanto menos linhas, menos desconto. Eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento dessa regra do edital de vocês. Assim, eu não posso te responder em profundidade essa pergunta, tá bom? Eu sinto muito. Mas eu não vejo problema nenhum em você se utilizar de menos de 150 linhas, desde que esteja tudo demonstrado ali. Eu acredito que não haverá esse tipo de desconto na PCPA por você ter deixado menos linhas, não. Ao menos não vi esse tipo de fórmula na PCPA. Tá bom? André, licença, Oi? é a Tássia. E tu consegues vislumbrar a infiltração com qual outra peça? Olha, a infiltração de agentes pode vir, por exemplo, com uma captação ambiental, né? É uma ação, é uma peça que poderia vir juntamente com a infiltração de agentes. A depender, não sei, a depender do caso concreto, se você analisa, se for um caso muito complexo, com uma interceptação telefônica, talvez seja interessante ao mesmo tempo estar sendo feita essa interceptação telefônica.
Não existe, Tássia, um modelo prêt-à-porter, assim, que eu posso te falar de qual peça viria conjuntamente. Pode vir sozinha também, não tem problema nenhum, não. Mas como uma captação ambiental, por exemplo, seria uma aposta. Muito obrigada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Olha, em relação ao material, que a gente tem que se modernizar, né? Eu vou deixar disponibilizado no Linktree do meu Instagram, tá? Eu vou fazer o seguinte, assim que acabar a aula, eu já vou colocar, daqui uns 10 minutos já vai estar lá. Daqui uns 10 minutos você pode ir lá. Basta ir na bio do Instagram, gente. Chega lá no André Epifani MP, certo? Não sei se vocês têm meu Instagram aqui, deixa eu anotar aqui. André Epifani MP. Que é uma facilidade para todo mundo ver, de uma vez só. André Só uma Epifani dúvida. MP. Oi. A respeito do prazo que a gente estava conversando, quando não tiver prazo, for genérico, qual é o artigo que a gente deve utilizar, que eu não anotei? Você vai se utilizar do artigo 10, do parágrafo do artigo 10, que deixa eu ver qual é aqui. Rapidinho. Que é os 6 meses, né, da organização criminosa. Parágrafo terceiro. Aí tem o respectivo parágrafo que eu tenho que localizar aqui. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 10. Tá bom? Tá. Então vão ser 6 meses, são 6 meses em geralzão, né? Isso, 6 meses de geralzão. Tranquilo? Tá ótimo. Obrigada. Pessoal, tudo de bom para vocês. Muito feliz mais uma vez de poder ajudar. Pode fazer pergunta. Vamos lá. Pode fazer. Podem pedir, só por curiosidade, a conversão de Palermo, no caso? Não, a conversão de Palermo está um pouco defasada por conta da lei de organizações criminosas. Não sei se é o caminho você se utilizar da conversão de Palermo, certo? Acho que não. Não vejo necessidade nenhuma. Nossas leis, inclusive, está mais completa que a conversão de Palermo em relação a organizações criminosas. Beleza? Muito... Hoje sem sorteio, Tássia, nada disso. Senão daqui a pouco vocês só assistem a aula dos professores por conta dos sorteios. Mas com certeza, gente, a gente vai ter cursos em breve aí, novos cursos, tá bom? Naturalmente, o concurso da PCPA foi adiado e a gente tem que continuar os nossos trabalhos e ajudar aí o máximo de pessoas que a gente puder, tá certo? Outros cursos serão lançados, com certeza, e os descontos virão para vocês, fiquem tranquilos. Essa aula vai ficar gravada, com certeza, vou disponibilizar no YouTube, acredito. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Acima de tudo, controle a ansiedade, gente. Fiquem mais tranquilos, fiquem mais zen, sigam o fluxo sem tanto achismo. Vejam simplesmente que a prova, um momento vai chegar e no momento que ela realmente chegar, você vai fazer a sua prova. Eu sei que tem muita sacanagem aí por trás, tem gente de fora, a gente se dói sim, nós somos seres humanos, mas tente ter um pouco também, a palavra é essa mesmo, frieza nos estudos, porque isso vai te ajudar para construir o seu sonho de uma forma um pouco menos tensa, um pouco menos ansiosa. Beleza? Um abraço grande a todos, fiquem bem, e aqui a gente encerra a nossa aula. Um bom domingo, bom descanso para quem for descansar e bons estudos para quem for estudar. Valeu!